Olá, sou o professor Diego Martinez do Tia Concursos. Vou resolver aqui com vocês mais uma questãozinha da SpaceX tratando de trigonometria, tá bom? Essa questão vai para você que vai fazer a prova da ESA, da SpaceX ou até mesmo outro concurso público. Então vamos a ela. Essa questão diz o seguinte, ó. O enunciado é assim, ó. Em uma das primeiras tentativas de determinar a medida do raio da Terra, os matemáticos da antiguidade observavam do alto de uma torre ou montanha de altura conhecida o ângulo sob o qual se avistava o horizonte, tangente à Terra, considerada esférica, conforme mostra a figura. Segundo esse raciocínio, o raio terrestre em função do ângulo alfa é dado por. Muito bem. Então aqui estão as nossas alternativas da prova e o desenho proposto era este aqui, mais ou menos como esse aí. Então o que tem aqui? Planeta Terra, supostamente esférico, uma torre conhecida, um ângulo, uma linha divisada, né? Que era a linha do horizonte, que é essa reta tangente à circunferência da Terra, e o ângulo alfa, que é o ângulo que se avistava, o ângulo alfa, considerado uma linha reta que passava pelo centro da Terra, era perpendicular à Terra, a esfera da Terra, e uma linha tangente à Terra. A questão quer saber o seguinte, que é o raio da Terra em função deste ângulo alfa. E a gente olhando as alternativas, percebemos aí que em todas as alternativas a razão trigonométrica que aparece é a razão seno, tá? É a função seno, tá? Então a gente quer calcular o raio da Terra em função do seno deste ângulo e desta altura da torre conhecida, que é uma altura H. Primeira coisa que vocês vão olhar aqui é perceber que o raio de uma circunferência é tangente a uma reta, ou melhor, o raio de uma circunferência é perpendicular à reta tangente à circunferência, no ponto de tangência. Ou seja, este ângulo aqui, formado entre o raio e a reta tangente à circunferência, é um ângulo reto. Isso não foi dado na questão, é uma informação que o aluno tem que saber. Vou repetir. O raio da circunferência é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então, exatamente aqui. Então, aqui a gente tem 2 ângulos de 90 graus ali. Muito bem. Outra coisa que não diz na questão, mas vocês vão ter que perceber, é que a medida daqui até aqui é também o raio. Ó. Aqui é raio e aqui é raio. Uma vez que raio é a medida do segmento que vai do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Muito bem. Então, dessa forma, nós temos aqui um triângulo retângulo. Ó. Então, vamos chamar isso aqui de ponto O, vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Então, a gente tem um triângulo, ó, OAB. É um triângulo retângulo, né? Então, tá bom, triângulo retângulo. Veja que eu vou precisar usar aqui, ó, uma razão trigonométrica referente ao ângulo alfa. Então, vou desenhar o triângulo assim, ó. O ângulo alfa, vamos colocar ele aqui, ó. Tá? Essa medida aqui é o vértice A, aqui é o vértice O e aqui é o vértice B, tá bom? Então, veja, ó. Essa medida aqui, ó, essa medida aqui é essa aqui. O que que é isso? É o raio mais a altura. Então, essa medida que é a hipotenusa é raio mais altura. Observa, ó. Desse ponto O até esse ponto aqui, vamos chamar de ponto P, até o ponto P é R. Do ponto P até o ponto B é H. Então, a hipotenusa do triângulo retângulo é R mais H. Aqui, ó, oposto ao ângulo alfa, o lado AO é um cateto e mede R. Tá bom? E essa medida aqui não precisa saber, não vai influenciar na nossa questão. Uma vez que, olhando as alternativas, todas tratam de seno. E o que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa é R. E hipotenusa, R mais H. Então a gente vai fazer assim. Seno do ângulo alfa é igual. Cateto oposto, mede R, o raio, dividido
pela hipotenusa, medida da hipotenusa, que a gente já viu que é R mais H. Então aqui R mais H. Parece um problema difícil, mas na verdade é um problema bem fácil. O que nós vamos fazer? R mais H está dividindo o lado direito da igualdade, vamos passar multiplicando o seno. Vai ficar seno de alfa multiplica R mais H é igual a R. Ok? Agora vamos usar aqui propriedade distributiva. Ó. Vai ficar como? Seno de alfa vezes R mais seno de alfa vezes H é igual a R. Tá? Ou vou só trocar de lado. Vou botar o R para o lado esquerdo, né? Para a gente isolar o R depois. Só vou trocar de lado. Ó. R é igual seno de alfa vezes R mais seno de alfa vezes H, tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Eu preciso isolar o R. Então, aqui nesse termo tem seno de alfa vezes R. Eu vou passar para o lado de lá, ó. Como é que vai ficar isso aí? Olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, R, já estava do lado esquerdo, menos seno de alfa vezes R é igual. O que ficou do lado de lá? Seno de alfa vezes H, tá bom? Agora vamos colocar em evidência o R. Colocando em evidência o R, vai ficar R dividido por R. 1 menos seno de alfa vezes R dividido por R, seno de alfa, igual seno de alfa vezes H. Tudo tranquilo. Vamos deixar o R do lado de cá, que está multiplicando, e vamos passar esse parênteses dividindo o outro lado da igualdade, uma vez que ele está multiplicando aqui. Então vai ficar R igual seno de alfa vezes H dividido por 1 menos seno de alfa. Vamos olhar ali as alternativas, ver se já enquadram em alguma. Tá bom? Vamos olhar aqui. R igual seno de alfa vezes H, 1 menos seno de alfa. Tá aqui, ó. Letra B, ó. Letra B, ó. R é igual seno de alfa vezes H dividido por 1 menos seno de alfa. E aí a gente chega na nossa resposta. Tá bom? Então você que vai fazer a prova da SpaceX ou da ESA, fica ligado no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte aí os nossos vídeos, compartilha se possível e até a próxima.